em 2016, abrindo essa atividade, primeiro centenário da cidade. Jardim Cruzeiro foi fundado 3 anos depois, em 20. São José foi fundado porque só havia as cidades de Caicó, Jardim do Seridó e Acari. Então os fazendeiros, os sitiantes, que habitavam essa cercania, eles precisavam de um ponto de convergência para comprar, vender, para se reunir, para discutir política, e por aí vai, né? Então, quando foi em 1912, eu estou fazendo um breve relato sobre a história de São José. Em 1912, o senhor chamado Gonçalo Belisário teve a ideia de fundar um povoado. Ele disse: vou fundar um povoado no município de Jardim do Seridó e vai ser aqui na Cajazeira. Gonçalo Belisário morreu, mas aí o irmão dele ficou com aquela ideia na cabeça. Ele ressuscitou a ideia do irmão. Aí conversou com os sitiantes, com os fazendeiros, e eles de pronto acharam a ideia interessante. Levaram para a figura do gestor municipal de Jardim do Seridó, o doutor Heráclito Pires. A Heráclito Pires achou interessante a ideia, porque Heráclito Pires era um homem progressista, um homem de visão de futuro. Realizou a reunião e ficou decidido que no dia 4 de novembro de 1917 seria lançada a pedra fundamental da construção da cidade. E assim foi feito. Então, a cidade foi fundada por pessoas que tinham recursos, né? E a princípio São José o desenvolvimento era muito grande, tanto é que os fundadores de São José, João Medeiros, dos fundadores não, o fundador de São José, no caso, o pensador, o idealizador, é Gonçalo Belisário. E o irmão dele, o Marcelino Belisário, foi o que levou a proposta para o intendente, que era o gestor. O intendente era um cargo de prefeito que era ocupado por... O cargo de prefeito ele tinha a função de delegado, mais ou menos, de delegado e de prefeito. E ele não era eleito pelo voto direto, era pelo conselho, que era a Câmara Municipal. Foi lançada a pedra fundamental e aqui não tem a casa mais velha. Todas as casas subiram de forma simultânea, porque as pessoas tinham condição, como Coronel Martiniano, João Medeiros. Eles foram um dos primeiros a construir. E doutor Heráclito Pires é interessante, ele fez a planta da cidade e ele desenhou na forma da régua do arquiteto. A Avenida Justino Dantas é estreita no topo e na base ela é larga, como a régua do arquiteto. Então, se hoje vocês vivem tem uma coisa que eu digo que é uma tolice. Você passar a mão na parede, você vê uma luz, é uma tolice. Não é um básico, não é um ato simples, é um ato corriqueiro que você nem para pensar nessa atitude. Mas veja como é importante. Você vai sentir falta dessa ação quando falta energia. Tá? Mas os nossos ancestrais, eles não dispunham desse conforto, que é a iluminação. Lá na frente você vai ver os recursos que eram usados para iluminar